Fala pessoal, hoje eu vou esclarecer dúvidas de muita gente que chega no meu canal buscando informações de rádios de emergência. Mas afinal, o que é um rádio de emergência? Um rádio de emergência nada mais é que um dispositivo como este, um pequeno rádio AM/FM com pilhas. Este dispositivo pode ser o seu rádio de emergência. Ele vai trazer informações sobre o que está acontecendo na sua região. Você pode passar por dificuldade, seja num blackout, num desastre natural, algo que deixe você sem internet, sem energia elétrica. E o rádio, a maioria das emissoras, possuem geradores, possuem sistemas que vão manter a rádio funcionando. E com este aparelho, você vai poder saber o que está acontecendo na sua região. Então, por que nós temos rádios ditos de emergência? Estes dispositivos foram projetados para ter outras funções que não sejam aquela apenas de ouvir, mas também tem lanterna, tem painel solar e, é claro, o dínamo para carregamento. Então você tem um rádio com mais funções que podem trazer auxílio dependendo da sua situação. A grande dúvida de quem busca um dispositivo como esse é saber se esse dispositivo tem qualidade para as necessidades do dia a dia ou até mesmo de um kit de emergência. A verdade é que existem dezenas e dezenas de dispositivos como este. E saber qual é o melhor para suas necessidades ou qual possui melhor qualidade é uma tarefa difícil. Hoje eu faço o unboxing, review e testes do modelo 366WB da CEIN. E depois eu vou comparar ele com outros rádios que eu tenho aqui para você entender qual destes aparelhos é o mais indicado para a sua necessidade. Talvez um aparelho completo com tudo que esse aqui tem não seja o melhor. CEIN modelo 366WB. Este que é um dos últimos rádios, ou o último, melhor dizendo, dos rádios que eu recebi no início do ano da CEIN, que foram vários rádios de emergência. E eu deixei esse pequenino aqui para o final do ano, para trazer para vocês, até para fazer um comparativo, porque eu queria testar outras marcas de rádio, outros aparelhos. O segredo para escolher o melhor rádio portátil para emergências, qual a verdade que tem por trás dos portáteis de emergência. Mas vamos conhecer um pouquinho esse rádio. Este que é um aparelho que é AM e FM. Ele tem 4 cores, ó. Chumbo, amarelo, verde e o vermelho. Vamos lá. Vamos olhar de perto. É um rádio AM e FM de 87 a 108 e de 530 a 1700 kHz. É um rádio que carrega com energia solar. Nós temos um pequeno painel aqui solar. Já posso adiantar para vocês que esse painel aqui ele não vai carregar uma bateria. Ele funciona mais como um auxiliar. Eu nem sei se um painel desse tamanho consegue um dia inteiro de sol fazer um carregamento em uma bateria de 1000 mAh, por exemplo. Eu creio que não. Então eu já coloco isso aqui mais como uma perfumaria do que realmente um adicional que vai auxiliar na emergência. Então ele está aqui carregando. Nós temos também a banda de emergência dos Estados Unidos e Canadá. Esses rádios eles são mais voltados para o mercado americano. Para nós aqui no Brasil, essa banda aqui acaba se tornando inútil. Bom, na frente nós temos aqui ó, o botãozinho de sintonia. Eu particularmente não gosto desse botão aqui, ó. Não é ergométrico, né? É ruim de sintonizar. Dá para sintonizar? Dá, mas não é ergométrico, fica ruim. Se fosse do lado aqui seria muito mais fácil, né? Que na frente. E aí nós temos o AM/FM, a banda de emergência. Na lateral, além da alcinha aqui, ó, tem uma entrada para carregamento da bateria e também este é um rádio que ele funciona como power bank. Então, a entrada de carregamento tipo C e aqui a saída para carregamento de qualquer aparelho, até mesmo outro rádio ou um celular. Mas como ele é um rádio muito pequeno, eu nem olhei aqui para ver qual é a capacidade dessa bateria aqui, se ele tem descrito aqui. Vamos ver se tem no manual. Se ele fala sobre a bateria, aqui ó,
bateria de 1.200 mAh. Então a bateria interna dele não carrega um celular, é um quebra-galho. Hoje em dia um celular com uma bateria de 1.200 não tem autonomia nenhuma. Então é um rádio que serve sim para fazer algum carregamento, desde que ele tenha uma boa carga na bateria interna. Não há possibilidade de utilizar pilha ou bateria externa nesse rádio aqui. Tem uma pequena anteninha telescópica, em torno aí de 16, 18 centímetros no máximo, anteninha de 360 graus. A lanterna, uma lanterninha simples, mas ilumina. Com certeza vai ter aí uma boa iluminação no escuro pleno. Atrás nós temos aqui o que realmente funciona nesse rádio de emergência, que é o dínamo. Então 1 minuto de manivela aqui você vai conseguir ter uma boa energia na bateria para colocar na iluminação, até mesmo ligar o rádio. Então basicamente é isso. Ah, claro, esqueci de falar. Aqui ó, nessa lateral tem o volume, botão de liga e desliga, ó. Ó. Aqui sim, aqui ficou legal aqui. Agora eu vou lá fora para a gente fazer os testes de recepção. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre rádios de emergência. Esse vídeo não vai ser só unboxing, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão das características. Muita gente pergunta, Fábio, qual é o melhor rádio de emergência? Qual o modelo que vai servir para mim? Então eu vou colocar vários rádios e a gente vai falar um pouquinho sobre esses rádios. E talvez aí você consiga ter uma clareza sobre o que é um rádio de emergência e como você pode ter um rádio exatamente para as suas necessidades. Clima, foco da Carol D'Artora, do PT do Paraná. O projeto reconhece... O Tribunal de Contas da União fez auditoria no sistema de estatística do Poder Judiciário, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. O sistema reúne dados importantes... ser adequado para que a gente possa continuar existindo. Então, as escolas do... Em 23, havia 3 milhões de processos pendentes e dores do CNJ. Agora em outra proposta apresentada neste ano. Estou batalhando agora para um outro projeto de criação de escolas do clima. Para um outro projeto, que é o projeto do Infoclima. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. O brasão perto do... Aquelas letras que valorizam Em seus planos de adaptação a... Sorocaba! Fernando e Sorocaba, de pertinho com a Band FM, cantando todos os sucessos em... apresentando ideias. Até José Carlos Oliveira. Pelo que a gente viu, esse é um dispositivo bem simples. Ele tem rádio AM e FM, o FM não tem banda estendida, o que já é um problema, e possui a banda NOAA, que essa banda funciona exclusivamente para os Estados Unidos e Canadá, onde possui sistemas de emergência por frequência. Então tem mais uma função que acaba sendo inútil para nós. Outro ponto fraco deste rádio é que ele possui bateria interna. Então imagina você comprar um rádio para colocar no seu kit de emergência. Você foi lá, deixou no seu kit, ficou meses guardado e você esqueceu do rádio.
Imagine uma bateria dessa parada, sem movimentar a carga. Pelo menos a cada 2 meses você vai precisar ligar o rádio, fazer a bateria trabalhar para não danificar a bateria e perder a sua capacidade de carregamento. Então, rádios com bateria interna, para ficar parado no kit, eu não recomendo. Agora eu vou mostrar 3 modelos de rádio que eu gosto bastante porque eles mostram que possuem algumas características de qualidade. O primeiro é o rádio da XH-Data, o 608WB. Ele é muito eficiente na recepção, ondas curtas AM e FM, e tem uma excelente qualidade de som. Este é um aparelho que possui também uma placa solar pequena. Assim como o rádio da CEIM, essas placas aqui elas não são capazes de carregar uma bateria. Esse é um rádio que tem uma vantagem em relação ao que eu apresentei aqui no canal. Ele possui um compartimento para colocar a bateria. Então isso facilita que você possa guardar o rádio, remove a bateria, coloca no seu kit e tem um rádio de ótima qualidade de recepção. Esse terminal aqui, essa placa solar que ele possui na parte superior, não é capaz de carregar uma bateria. Eu já fiz teste de um dia inteiro e não deu um único traço de carregamento na bateria. Isso é um problema da maioria dos rádios de emergência que possuem painéis solares pequenos. Agora, uma coisa a gente tem que falar. O dínamo é muito eficiente, tanto neste rádio como no rádio da CEIM, ele é capaz de carregar sim a energia de uma bateria. Com alguns minutos de manivela você vai ter um bom tempo de energia na lanterna e também em recepção para o seu rádio. Então esse é um ponto positivo. Aqui ele se destaca exatamente por isso, pela qualidade de som, pela sensibilidade em todas as bandas e, é claro, pela praticidade de remover a bateria. Agora, o rádio que mais me surpreendeu nas últimas semanas não foi um rádio de R$200, foi um rádio que custa menos de R$80. É este rádio aqui, da Lelong, o LE679. Ele tem um painel solar, aqui está o painel dele, é um painel solar bem legal, grande, e ele é capaz de carregar uma bateria. Se você ainda não viu o vídeo, vou deixar aqui no card, na descrição do vídeo, para que você possa acessar e ver todo o unboxing do rádio. Este aparelho consegue carregar uma bateria de 1.200 mAh. Eu fiz um teste de 6 horas e ele foi capaz de colocar 2 traços na bateria. Ele é um rádio que ele vai funcionar bem em ondas curtas, tem uma boa sensibilidade e o som dele também não é um som assim maravilhoso, mas o som dele é bom. Então você vai ter um rádio para voz com qualidade e também a lanterna. Ele não tem o dínamo para fazer carregamento, mas com essa placa solar aqui ele não precisa do dínamo. Veja que muita gente diz, olha, eu gosto de pilha porque a bateria depois, se perder a carga, não tem como carregar. Resolvido o problema. Qual o tipo de rádio que você quer? Um rádio que vai ter carregamento solar, vai carregar sempre essa bateria, com volume baixo ou médio, você vai ter ali uma energia mantendo o seu rádio funcionando sem se preocupar. Imagine um apagão, não tem energia elétrica na sua casa, mas você tem este rádio com esta placa solar mantendo o seu rádio energizado. Não apenas para ouvir, mas também para utilizar à noite a lanterna. Os rádios chineses evoluíram muito. Outro rádio que eu testei recentemente foi este aqui, ó, o FIP 722F, que ele tem uma placa na parte superior, outra atrás, as duas placas são integradas ao aparelho, e ele também consegue carregar uma bateria de 1.200 mAh, 2 traços, em 6 horas de carregamento de luz solar. Então são equipamentos que, além disso aí, e o rádio da Lelong também, vou mostrar para vocês, tem a bateria externa. Isso quer dizer que você não precisa se preocupar com a questão da bateria estar lá dentro, pode guardar esse rádio, tirar a bateria e vai manter também o seu rádio com qualidade funcionando. São rádios que têm uma variedade de preços muito grande. No final, você precisa saber qual a usabilidade vai dar para o rádio, porque apenas um rádio pequeno como esse de R$40 pode ser o seu rádio de emergência. 2 pilhas pequenas e você está sabendo tudo o que está acontecendo na sua região. É claro que rádios como da XH-Data, da Lelong ou até o FIP são rádios que possuem ondas curtas. Não podemos esquecer que nós temos a Rádio Nacional, uma emissora que cobre praticamente todo o Brasil. E aí, agora você já sabe qual é o seu rádio de emergência? Então coloca aqui embaixo nos comentários qual o seu preferido, ou se tem algum modelo que eu não falei aqui que você indicaria para quem ainda não tem um rádio para usar no dia a dia, ou até mesmo como emergência. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder nada. É claro, ative as notificações.
Aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Você clicando ali tem acesso a vídeos exclusivos, secretos. Apenas os membros têm acesso a esses vídeos. E aí você pode me ajudar dando um pouquinho por mês para comprar esses rádios e tirar todas as suas dúvidas. Não esqueça que você pode cancelar quando quiser. Assina hoje, pode cancelar amanhã, daqui a um mês, 2, volta, não tem problema. O importante é você me ajudar, assim como eu ajudo você. Fui!